In- Influenciação ou persuasão. Essa é uma das maneiras que nós temos de validar os nossos pontos de vista frente às outras pessoas. E a gente não presta muita atenção, e muitas vezes nós entramos em rotas que não nos levam exatamente a esse caminho de convencimento. Só que existem algumas palavras dentro do contexto que elas são utilizadas de uma maneira que não se leva em conta o que vai acontecer com o nosso interlocutor. Então, tem algumas palavras que são fantásticas quando a gente começa a aprender sobre o processo, sobre o que o outro está entendendo. Então, por exemplo, uma das palavras que tem um significado e a gente não dá o devido valor ao que o outro entende, é uma palavrinha pequenininha, de 3 letras, é a palavrinha não. Olha que interessante. Quando você utiliza a palavra não, você tem um certo falta de algo. Nós, na idade tenra, à medida que a infância vai se aproximando da adolescência, nós somos turbinados com a palavra não. E olha que interessante, a palavra não, ela não nos remete à experiência, se a gente levar em consideração que a experiência é o que dá significado à palavra não. Por quê? Porque alguns estudos em PNL, em programação neurolinguística, dizem que o não ele está atrelado à experiência. Se isso realmente for palpável, olha que interessante. A experiência ela não se liga a uma não experiência. A gente pode enfatizar isso. Richard Bandler, um dos co-criadores da PNL, diz assim: a coisa e a não coisa são a mesma coisa. É uma brincadeira de palavras, mas é algo que tem realmente uma verdade intrínseca. Olha que interessante. O não, ele deixa de estar atrelado à experiência. Então, quando você fala não, é algo com o qual você precisa identificar o que o seu interlocutor entende. Olha que interessante. Vamos fazer uma experiência? Não pense num elefante. Não pense num elefante que tenha em cima um gato. Não pense num elefante que tem em cima um gato e que na cabeça do gato tenha um chapéu. Não pense num elefante que tenha em cima dele um gato, que tenha em cima da cabeça um chapéu e que esse chapéu tenha uma fita. Vou fazer uma pergunta para você? Qual que é a cor da fita? É interessante, né? Cada um de nós se seguiu a minha orientação quando coloca não existe uma experiência capaz de justificar a negativa, não tem como. Não pense num elefante. Você, para não pensar no elefante, você tem que pensar no elefante. Não pense num gato em cima do elefante. Você, para não pensar num gato em cima de um elefante, você tem que pensar no elefante e no gato. Não pense que na cabeça do gato tem um chapéu.
Olha que interessante. Você tem que pensar no elefante, tem que pensar no gato em cima do elefante e tem que pensar no chapéu em cima da cabeça do gato. E a faixa? Colocar uma fita, uma faixa em cima do chapéu em cima do gato, da cabeça do gato. E a instrução foi para você não pensar. Olha quantas coisas a gente utiliza de uma forma que te leva a fazer exatamente o contrário que a minha intenção gostaria de ter como resultado. Então, muitas vezes, quando a gente dá uma bronca numa criança, quando a gente fala para alguém, não faça isso, não coloque o dedo na tomada, não suba na cadeira, não pegue no copo que você derrube. Olha só, através do exemplo que você acabou de fazer, qual é o sentido que o seu ouvinte pega. Então, a gente pode até brincar que muitas vezes não são as crianças desobedientes. As crianças são obedientes. Nós é que damos instruções inadequadas para as crianças. Então, é algo com o qual você preste bastante atenção. Ah, eu vou deletar o não do meu vocabulário? Não. Saiba utilizar o não. Não preste mais atenção do que você consiga. Se você deleta o não, sabe o que acontece? Preste mais atenção do que você consiga. Então, você tendo consciência do que funciona na cabeça do seu interlocutor, fica mais fácil a comunicação. E olha que, segundo 2 cientistas norte-americanos, Mehrabian e Ferris, na década de 50, eles descobriram que uma comunicação ela pode ser repartida em 3 partes com significados diferentes e é que até hoje todas as experiências validam esses números, que aquilo que você fala tem uma porcentagem comparado com o tom de voz e comparado com a mensagem não verbal. E nós só estamos falando dessa particularidade, que é o conteúdo. Então, não preste mais atenção do que você consiga. O não, ele faz parte de uma cadeia de melhor comunicação. Coloca isso na prática. Comece a prestar atenção nos nãos e na forma como você utiliza e nos resultados que você produz. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Até a próxima.